Aleluia! Eu quero saudar a santa, amada igreja, a gloriosa paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando para mais um culto na presença do Senhor. Alguns chamam de vídeo, outros chamam de programação, outros chamam de live, né? Mas eu digo que eu estou entrando no ar com a celebração de um culto, estou prestando um culto para Deus. E eu estou convidando você para participar deste culto comigo. Amém? Aleluia. E é justamente isso. É um culto de pregação. É um culto de celebração ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu conto com a tua ajuda. Eu conto com o teu compartilhamento. Eu conto com você para compartilhar, né? Eu conto com vocês para compartilhar esse culto de celebração ao nosso Deus. Amém? Aleluia. E nesta noite eu vou falar sobre o Salmo 130. Salmo 130. Eu vou falar sobre o Salmo 130, no versículo 1 até o versículo 4. Sobre o Salmo 130, no versículo 1 até o versículo 4. Mandar meu abraço para a paz do Senhor para o Adário Rodrigues, a paz do Senhor para a Ednete e a paz do Senhor a todos que estarão aqui compartilhando a live e assistindo com a gente o santo culto de Deus. Santo culto, amém? É uma igreja interativa. É uma igreja interativa, juntamente com os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? É uma igreja interativa. É uma igreja interativa, juntamente com os amados. É uma igreja interativa. Porque eu sei que agora tem muita gente que não pode ir ao templo. Muitas pessoas, irmão Adário Rodrigues, não conseguem ir ao templo. Por motivos de saúde, muitos estão hoje em cima de uma cama, estão doentes, estão aflitos. Outros estão em cima de um leito de hospital. Outros estão passando por um momento de aflição em suas vidas. Outros estão esperando uma resposta de Deus. Então, por isso que quando você faz um culto online, você faz uma igreja interativa, né? Entre você e eu, você daí, eu de cá. O Espírito é o mesmo. A comunhão é a mesma. Nós não podemos nos ver pessoalmente, mas nós podemos ter essa comunhão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Salmo 130, versículo 1 até o versículo 4. Aleluia. Salmo de Davi. Do primeiro versículo até o versículo 4. Amém? Lopes, Anne, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Minha querida da Espanha, eu creio que ela é espanhola, né? Ela é espanhola. Amém? Ela é de Oregon, espanhola. Atualmente vive na França. Está passando por uma enfermidade grave que está condenando ela à morte, um câncer, né, de garganta, tal. Aleluia.
Isso aqui, amados, isso aqui é bobagem, tá bom? Esses comentários que vai doar dinheiro, que vai te dar grana, que vai te dar dinheiro, ele não funciona, tá bom? Isso é conversa fiada para boi dormir. Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, não. Tá bom? Não creia nessas coisas. Às vezes as pessoas entram ao vivo no culto só para atrapalhar, né? O diabo sempre faz isso. Nós estamos lutando com um inimigo poderosíssimo, mas Jesus é muito mais poderoso do que ele, tá? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus, eu clamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tiveres feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoa e por isso nós tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Amém? Aleluia. Eu confio na sua palavra. É isto que Davi está falando aqui para com Deus. Eu confio na sua palavra. Aleluia. Deus das profundezas, a ti clamo, ó Senhor. Escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Glória a Deus. Eu quero dizer aos amados irmãos que hoje eu estive no trabalho, eu estive trabalhando hoje e eu acabei pegando Uber para que eu pudesse chegar a tempo para fazer esta live, tá bom? E o meu horário vai até às 18 horas e eu peguei o Uber. E de lá do meu trabalho até aqui de Uber é 10 ou 15 minutinhos. E graças a Deus que eu cheguei a tempo. Aleluia. 35 minutos, né? Olha que bênção. E glória a Deus. E João Lucas, grande abraço, João Lucas. Seja bem-vindo, meu querido, a paz do Senhor. Se tu, Senhor, observar as iniquidades, quem vai resistir? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Olha, Davi sofreu incrivelmente sob a vara corretiva do Senhor. Ele sofreu muito. As coisas estavam indo para Davi de mal a pior, em todas as áreas da vida de Davi. Davi, ele enfrentou quantidades massacrantes de aflições. Talvez você também esteja na mesma situação que esteve o salmista Davi, o poeta Davi, o cantor Davi. Enfermidades, tragédias, atrás de tragédias. Davi teve um reinado muito tumultuado. Havia muita bagunça ali no palácio, aonde Davi estava reinando. Um reinado que tinha muita confusão e muito julgamento de Deus chegando a Davi toda hora e a todo momento. Eram problemas que eram tão grandes, mas tão grandes, que Davi não acreditava que ele iria sobreviver. E ele clamou. Às vezes, na maioria das vezes, o segredo é você clamar. É você clamar, é você pedir a Deus para que Deus venha em seu socorro. E ele clamou: livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus. Porque as águas
As águas entraram até a minha alma. Eu atolei-me em profundo lamaçal, onde eu não consigo estar de pé. Eu entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Essas palavras Davi já deixou escrito no Salmo 69, versículo 1 e versículo 2. Observa que Davi, o grande salmista, o grande poeta, o grande cantor, ele estava dizendo isso. Eu estou passando por tanta dificuldade. E eu estou indo de mal a pior. Na verdade, os problemas exteriores não estavam molestando Davi tanto quanto seus horrores internos. Davi tinha muitas lutas do lado de fora, mas ele estava sofrendo muito por coisas que estavam dentro dele. Ele sofria demais. E ele temia que o Senhor o tivesse abandonado por completo. Porque é tanto sofrimento, é tanta luta, que chega um momento na vida a gente pensa que Deus nos abandonou. A gente então conclui que Deus nos abandonou ao sofrimento e nos abandonou à dor. Porque Davi ele continua escrevendo no Salmo 88, versículo 6, porque me puseste no mais profundo do abismo em treva e nas profundezas. E ele continua dizendo, sobre mim pesa a tua cólera. Sobre mim pesa a tua cólera. Sofro os teus terrores. A tua ardente indignação, ela me cobre a todo momento e a toda hora. Indignação, ela me cobre a todo momento e a toda hora. Indignação, cobre a todo momento. Essas são as palavras do rei Davi. E Davi, ele acreditava que Deus o havia abandonado por causa do pecado. O que era um pensamento insuportável. Insuportável. Pedro Santos, seja bem-vindo à paz do Senhor. Edileuza Sabino Bueno, seja bem-vindo no culto desta noite. O que era um pensamento insuportável para Davi. E então Davi ele suplica ao Senhor: não me leve às correntes das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Salmo 69, versículo 15. Davi estava literalmente dizendo: ó Senhor, por favor, não permita que eu desça tão fundo a ponto de lá não poder mais sair. E tem muita gente vivendo nessa mesma situação que Davi estava vivendo. Davi tinha medo de ter sido abandonado por Deus, de ter perdido a unção, de ter perdido as bênçãos. Davi também sofria muito com o escândalo que havia causado a Israel. Era um sofrimento constante. O pecado de Davi tinha sido descoberto. E era de conhecimento público, todo Israel sabia do pecado de Davi. E Davi estava passando muita vergonha. A vergonha de Davi era sufocante.
Ele agora está rogando a Deus: não me faças o opróbrio dos loucos, Salmo 39, 8. Não me faça opróbrio dos loucos. Davi até tinha medo de Deus, de tirar a vida, de perder a vida como julgamento dos pecados. Todo dia ele despertava achando que poderia ser abatido em meio à ira. E ele clama: ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Salmo 38. Não me repreenda na tua ira. Ontem eu preguei sobre a ira de Deus sobre o profeta Jonas. Eu preguei no YouTube ontem, clamando as profundezas do inferno. À medida que todas estas ansiedades caíram sobre Davi, o coração de Davi se enchia do temor de Deus. O coração dele estava enchendo de medo, do temor de Deus. Ele confessa: lembrava-me de Deus, e o meu espírito desfalecia. O meu espírito desfalecia. Olha, esta é uma declaração, Salmo 77, 3. Esta é uma declaração embaraçosa, porque deveria Davi estar tão preocupado se todas as lembranças das obras de Deus em sua vida lhe haviam dado alegria, haviam dado a ele felicidade. Não é verdade? Mas nós, quando nós pecamos contra Deus, às vezes nós nem dormimos. E existem cristãos que estão tão acostumados a pecar, que eles dormem tranquilo, achando que o julgamento não virá, que Deus não vai chamar à responsabilidade os seus pecados. E muitos estão achando que Deus esqueceu do erro e vai ficar por isso mesmo. E Davi, ele trazia as lembranças das grandes obras que Deus tinha operado na vida dele, que tinham dado a ele alegria, que tinham dado a ele felicidade. Mas o que Davi agora, ele estava ficando tão preocupado? Davi estava angustiado porque todos os seus pensamentos estavam concentrados em como Deus iria tratar o pecado dele. Esta era a preocupação de Davi: como que Deus agora vai tratar o meu pecado? Davi agora, ele sentia a vara de Deus, a vara do Senhor sobre a carne. Ele sentia as flechas da verdade penetrando na alma com ferocidade. Porque as tuas flechas se grafaram em mim. Salmo 38, versículo 2. Tem alguém chamando, daqui a pouco eu volto.
Aleluia! Glória a Deus. A consequência deste homem se converter em carga pesada. Quando nós pecamos contra Deus, nós ficamos sobrecarregados de preocupação. Davi sabia que ele havia pecado. Porque quando você peca, você peca contra a misericórdia de Deus. Quando você peca contra o amor de Deus. Você peca contra a luz. Quando você peca contra tudo que você recebeu dos céus. E isto acaba virando um pesadelo na tua vida. E Deus, em sua misericórdia, Ele havia livrado uma e outra vez de suas faltas do passado. Ana, um grande abraço, irmã. E desta vez, Davi sabia que ele merecia ser deixado de lado. Às vezes nós pecamos tanto contra Deus que nós achamos que não somos merecedores da sua graça. Não somos merecedores da tua misericórdia. E Davi sabia, olha, eu mereço ser deixado de lado. Tem muita gente que estão sendo deixado de lado pelo Espírito Santo. Assim como Deus fez com Saul. A Bíblia diz que Deus retirou o Espírito Santo da vida de Saul porque Deus estava cansado. Ele estava cansado de trabalhar com Saul. Saul não era segundo o coração de Deus. E quando nós deixamos de ser segundo o coração de Deus, na nossa vida as coisas começam a dar errado. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, e Davi sabia que ele estava deixando de lado, sendo deixado de lado. E assim ele caiu na maior tristeza, profunda tristeza e confusão. E então Davi escreve, porque males sem número me têm rodeado. Você sabe por que o pecado vem? Porque nós somos desobedientes. Você sabe por que vem a tristeza, vem a depressão, vem a confusão na vida da gente? É porque na maioria das vezes nós pecamos, nós caímos em pecado. Davi está falando porque é males, é muita maldade, coisas que eu nem imaginava têm chegado na minha vida. Número incontáveis de males têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam. Olha o que Davi está falando, gente. Estava preso pelas próprias iniquidades, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Era assim que Davi então se considerava. Eu conheço inúmeros cristãos de iguais a Davi, dezenas.
Eles amam Jesus, mas a si mesmo eles têm pecado horrivelmente contra a luz. A luz que lhe foi dada. A luz que foi dada a eles, escutaram milhares de sermões, milhares de justiça por anos e anos. Aparecida Fernandes, a paz do Senhor, seja bem-vinda para o culto. Aleluia. Pessoas que leram a Bíblia diariamente. Leram a Bíblia e passaram horas em oração. Porém, pecaram contra as bênçãos de Deus. Porque quando nós pecamos, nós estamos pecando sobre tudo que Deus deu para nós. Porque tem um pecado que nos assedia e que nunca foi tratado. Um pecado que todo dia está aí perto de você. E você nunca tratou dele. E com o passar do tempo, o pecado vai cortando aquela comunhão que você tem com Jesus. Vai cortando a comunhão que você tem com o Espírito Santo, com Deus. E agora o Espírito Santo está apontando o seu hábito, trazendo à tona diante deles. E o Espírito Santo está falando com muitas crentes: basta, este pecado tem que sair. Não aceitarei que permaneçam neles. Deus agora, Ele está dizendo: agora eu vou te dar um prazo limite. Eu estou te expondo o teu pecado. Foi isso que Deus disse para Davi: eu vou expor o teu pecado ao mundo. E o mundo então vai saber. O mundo todo vai saber que você pecou. Os seus inimigos vão saber que eu te deixei. As nações vão saber que eu te deixei. Quando esses tipos de crentes que entram na casa do Senhor, eles não conseguem sequer levantar o rosto. Eles não conseguem levantar as mãos para Deus, mas sim eles choram como Davi chorava. Às vezes você vê irmãos na igreja chorando copiosamente, eles estão chorando por causa dos seus pecados, que são tão numerosos que não podem ser contados. A iniquidade se apodera tanto de mim, Davi disse, que não consigo levantar o meu rosto aos céus. Eu não consigo olhar para cima. Quanta gente hoje diante de Deus perderam toda a alegria, perderam o entusiasmo, perderam, olha, a liberdade de que um dia eles desfrutaram. E hoje eles não conseguem nem olhar para o alto, nem orar. Não conseguem mais cantar. Eles não conseguem nem cantar com vida e com poder. E deixam ao redor uma grande sensação de fracasso. Muitos estão se sentindo fracassados. Fracassos. Quantos estão dentro de suas igrejas e estão debilitados? Estão com as almas enfermas, encurvados. Estão prontos para desfalecer e sabem que em tudo se deve ao fato de que o pecado tem interrompido sua comunhão com Deus. O pecado, ele interrompe a nossa comunhão com Deus.
Será esta a situação da tua alma neste momento, você que está me assistindo? Será que você está passando por esse problema que Davi estava? Que você está passando por esse problema que Davi estava? Que você está passando? Eu quero te perguntar esta noite. Se é assim, você deve dar graças a Deus por sua misericórdia. Ele está implantando em você o seu temor santo, e por isso que você está mergulhado fundo nas profundezas da condenação. Você está sob o peso de uma consciência atribulada. Porque quando você fica atribulado, quando você fica preocupado, quando você fica triste, quando você se sente vazio, é porque você está se arrependendo daquilo que você fez e que você praticou. Muitos crentes são sinceros. Eles se esforçam para não transformar a graça de Deus em permissividade. Mas contudo se dão conta que seu caminhar não se coaduna com o padrão santo de Deus. Não tem jeito, amados. O nosso andar tem que ser de acordo com o padrão santo de Deus. O nosso vestir tem que ser dentro do padrão de Deus. O nosso falar. Muitos crentes sentem-se aliviados ao saber que não estão incluídos na lista de condenados trazidas por Paulo. Paulo, ele deu uma lista de crentes que estão condenados. Pessoas que estão condenadas ao inferno. Primeiro ele fala sobre os injustos, não vão herdar o reino de Deus. Ele fala devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha que tamanho de lista que o apóstolo Paulo deu ano para si. É uma lista enorme que você não quer nem compartilhar o culto esta noite. Compartilhe para nós este vídeo. Mas quando nós lemos o versículo seguinte, a gente sente a penetração frecha da verdade. A gente vê como que a frecha da verdade de Deus, ela vai penetrando. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Aí já está falando com a gente. Está falando com aqueles crentes que estão dentro da casa de Deus. Está falando diretamente com nós. Ele fala sobre lavados. Já foram batizados. Já fomos santificados. Já somos justificados. E pelo Espírito do nosso Deus. E repetidamente lembram de um pecado que os assedia e do qual nunca foram capazes de se libertar. Quantas pessoas chegam perto de mim e dizem: evangelista Abraão, pastor Abraão, eu fumo há mais de 10 anos e eu estou na igreja, eu não sei o que eu faço. O pastor Emerson Vega falou que a avó dele fumou durante anos e anos, mesmo após ter sido convertidas ao evangelho. Fumam, ainda vão ao cinema, ainda curtem a vida como se nada tivesse mudado. Usam roupas extravagantes, mexem no cabelo, mexem nas unhas, mexem na cor do cabelo, mexem nas sobrancelhas.
Milhares, 90% das mulheres cristãs hoje fazem sobrancelha rabo de cobra. Gastam fortuna para arrancar os cílios e a sobrancelha. A moda tem que estar na vida da irmã. A moda do mundo tem que entrar dentro da igreja. E não adianta, porque até a pastora que está no púlpito está com a sobrancelha toda depilada, né? Aí é que eu não agendo igreja mesmo, ninguém me agenda. Porque eu sei que eles não comentam, eles não entram aqui para comentar, mas eu sei que tem muitos pastores que me assistem, muitas pastoras que me assistem. Mas estão presos, nunca se libertaram. E quando você fala com eles, eles dizem para você, espera um minuto, eu fui liberto e santificado. Ah, foi? Por que então eu não consigo deixar este meu hábito? Não é um hábito, meu irmão, minha irmã, é um vício da carne. Você não está verdadeiramente livre. Livre. Porque se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguns estão retornando a uma velha luxúria. Quantos às escondidas estão acessando sites de pornografia na internet, ou envolvidos em algum pecado de adultério ou de homossexualismo? Isso está proliferando no meio cristão. Ou talvez você tenha roubado seu chefe na empresa. Ou você está bebendo às escondidas, no caminho de volta do trabalho. Qualquer que seja o hábito, você sabe que não é liberto nesta área. Contudo, Deus disse, não entrarás no meu reino se permaneceres em pecado. Jesus não garante entrada, irmãos. Jesus, ele não garante a entrada. Não garante, não adianta. Igrejas modernas, pregadores modernos, crentes modernos, Jesus não garante a tua entrada no reino de Deus desta maneira. Pista de dança, luzes coloridas, igrejas escuras, luzes apagadas, heresias, doutrinas diabólicas no seio da igreja. Jesus não garante. Hoje estava vendo um programa na Rede TV de um cara do Rio de Janeiro que se intitula O Profeta da Solução. Olha aí. Falando com o povo, você precisa entrar dentro da tenda. Dentro da tenda. Aí agora ele levou você lá na época de Moisés, na lei. Ele abre uma tenda enorme dentro do templo e aquela multidão de gente passando debaixo de um pano. É complicado. Ele é chamado de o profeta da solução. Não existe profeta da solução. O profeta de resultado, não existe isso, amado. É somente Jesus pode nos garantir a vitória. Homem nenhum nos garante a vitória. Cada vez que Deus olha para nós, Ele olha um dos seus filhos. E você diz do outro lado, pastor Abraão, eu sou um dos filhos de Deus. E Ele está olhando para mim agora. Eu sei que você não tem coragem de falar comigo no comentário que você está lutando nesta área, a área do ciúme, a área da inveja, a área da fofoca, que você tem uma língua muito afiada, eu sei. Você está lutando contra a luxúria ou a escravidão, e ele se move rapidamente para nos trazer de volta ao caminho da obediência, ao caminho da paz.
ao caminho do descanso. Mas como Jesus faz isto? Ele traz situações à nossa vida que nos obrigam a confrontar o nosso pecado. Chega um momento na vida que você conscientiza que tudo que está acontecendo com você é justamente por causa do seu pecado. É por causa dos nossos erros. Ele vai nos levar às profundezas como levou Jonas. Ele vai nos levar às profundezas do grande oceano. E vai nos deixar durante horas e horas dentro do ventre daquele grande peixe para falar com a gente. Ele permite que vamos sentir a tua repreensão e que sejamos tragados por nossas circunstâncias. E foi quando estava na mais negra das profundezas que Jonas clamou a Deus. E o Senhor respondeu. E o Senhor respondeu rapidamente ao clamor do seu servo. Ele ia restaurando a sua bênção. E restaurando a sua vontade. Aleluia. E foi nas profundezas que a oração de Davi tornou-se mais intensa. Quando ele viu que ele estava perdido. Quando Davi viu que não havia mais esperança. Desesperado, Davi, ele clama: Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atento ao meu clamor, ao clamor das minhas súplicas. Salmo 130, versículo 2. O clamor soou como o pedido de um moribundo, como alguém que estava sozinho e solitário. É claro que Davi não estava somente orando. Em pensamento, ele estava com o rosto em terra. Ele estava quebrantado. Ele estava contrito. Ele estava rogando a Deus desde o mais profundo do coração. Deus ouve pessoas assim, amados. Deus ouve pessoas assim. O Santo Deus, Ele precisa ouvir o meu clamor. Ele precisa ouvir o seu clamor também. O meu pecado está sempre diante de mim. Estou desfalecendo em temor e pavor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Quantos foram a Ele e pediram misericórdia e eles alcançaram misericórdia? O cego Bartimeu, ele gritou por misericórdia. A mulher de Canaã, ela gritou por misericórdia. A irmã Nalbaraci um dia, ela clamou por misericórdia. Durante 35 anos ela foi uma fumante inveterada. Mas quando ela veio para os braços do Senhor, Jesus a libertou. E a minha vida dela tomou uma nova dimensão, um novo rumo. Uma nova história começou a ser reescrita na vida da irmã Ana Baraci. Davi sabia que a alma dele precisava de libertação. Mas nós temos aquela mania de achar que a gente é santo, e é santo demais em meio a tantos problemas que a gente comete. A gente acha que
que nós somos bons. Nós achamos que não precisamos de nada. Nós achamos que tudo está indo bem, tudo está ótimo. E não está. Não está, gente. Ele se voltou unicamente a Deus para encontrar esse livramento. Não adianta você participar de Alcoólicos Anônimos, você participar de grupo de fumantes, você participar de crines que dizem que liberta drogados. A única libertação você vai encontrar em Cristo Jesus. Jesus é o porto seguro. Somente Jesus liberta você. Davi, ele diz: estou tão desesperado que somente o Senhor pode me ajudar. Essas foram as palavras de Davi. Eu não posso depender de conselheiros. Eu acabei de falar agora. Eu não posso depender de amigos e nem da minha família. Esse é um problema meu para com Deus. Minha única esperança está na oração. Na oração. Então eu vou clamar dia e noite, até que Deus escute a minha súplica. E Ele vai te ouvir, porque Ele é Deus. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Quantos casamentos cristãos estão passando desesperadamente por quebraduras e precisam de livramento com urgência. O livramento que Davi pedia a Deus, talvez o teu casamento está precisando. Por toda a terra vejo casais mergulhados no desespero. Maridos e esposas que dizem amar um ao outro, mas não são sequer civilizados quando falam entre si. Alguns demonstram mais a amabilidade com estranhos do que com o cônjuge, com a esposa e com o marido. E com o tempo, seus lares, eles se tornam um congelador de absoluta baixeza. Maridos que não olham mais para a cara da esposa e vice-versa. Eles não se dão conta, mas estão livres, em queda. Estão em queda livre, rumo à destruição. E estão perdendo todo o controle da relação. Todo o controle. Talvez eu estou falando agora com alguém que está com um casamento chegando ao nível mais profundo que podia chegar. Talvez você ou teu marido bateram lá embaixo no fundo do poço. E você está acordando todo dia. E você fica se perguntando se ainda há esperança. Talvez você até tenha sido tentado a abandonar o relacionamento por completo. Quantos estão tentando fazer isso? Mas esse não é o caminho. Queridos e amados e amadas, é preciso que você acorde para a situação. Antes que o barco afunde no lamaçal profundo. Você caiu no buraco negro, cheio de atitudes ímpias, e agora você precisa retornar, e a situação não desaparecerá sozinha. Se você não agir, ela irá se agravar até que um dia você finalmente mate o seu casamento.
E aí será muito tarde. Muito tarde. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Precisamos despertar para a voz do Espírito Santo. Há pecado no teu casamento e está sendo cometido tanto por você quanto pelo seu marido. E vocês precisam ser mais cuidadosos, ou vocês vão permanecer no fundo do abismo para sempre. Oh Deus! Então, a quem você está levando as suas dores? Você está desabafando com quem? Você está desabafando com seu melhor amigo, sua melhor amiga? Se você estiver fazendo isso, você está apenas levantando um dossiê contra o teu marido e ela contra você. Agora, se você procurou um conselheiro, não estará você, na verdade, buscando uma justificativa para terminar tudo? Talvez o conselheiro vai falar, abandone o marido. Ou a conselheira vai falar à esposa, abandone sua esposa. Eu não quero que vocês que são conselheiros de casais me interpretem mal. Eu não tenho esta mania de dar estudo para casais. Vida 2, eu não me meto a não. Eu não. Eu creio no aconselhamento matrimonial. É bom, eu creio. Mas quando você quer chegar à raiz do problema, só existe um lugar para você ir. Você não precisa olhar mais longe do que o próprio coração. Olhe para o seu coração. O pecado está bem ali, ó, dentro de você. E você precisa clamar ao Senhor pela tua grande misericórdia. Então, se você está desesperando, se você está desesperando como Davi, ou desesperado como ele, eu não posso passear com você. Tá ok? Você está querendo passear? Tá? Daqui a pouco, tá bom? Pai, vem cá com o pai. Fica aqui, sem lamber. Sem lamber. Quietinho. Fica quietinho aí. Quietinho. Olha os irmãos lá, ó. Os irmãos estão olhando. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha os irmãos lá, ó. Olha lá. Fica quietinho. Ele é uma bênção, ele tem apenas 1 ano. Se você está desesperado como Davi, e você tem se fechado com o Senhor, se proste, chore diante dele. Chore diante dele uma oração silenciosa. Não adiantará nada se você não está derramando o seu coração diante de Deus. Você, na verdade, não quer cura, você quer afastar-se dele. Porque hoje nós olhamos que muitos, quando vão orar, eles acabam adormecendo, são crentes preguiçosos, não oram com ternura, não oram com poder. Davi diz, eu tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Davi disse, eu oro como leão.
rugido de um leão. O meu gemido não te é oculto. Eu estou te mostrando que eu estou gemendo, que eu estou te mostrando que eu estou orando. Entendeu, Antônio Brito? Você tem que clamar a toda voz. Clamar a toda voz como Davi clamou. Escuta minha súplica. Não te deixarei até que me responda. Eu sempre falo aqui, gente, quando você vai buscar a Deus, você não pode desistir de buscar ao Senhor. Você precisa continuar buscando o Senhor, seu Deus. Continuar buscando o Senhor, seu Deus. Aleluia. O desespero que Davi experimentou. Eu vou tentar ilustrar para você o desespero que Davi suportou. Suponha que você esteja indo para casa um dia. Quando você dobra a primeira esquina da sua rua, você vê caminhões do corpo de bombeiro estacionados na frente da tua casa. Uma fumaça negra sai das janelas da sua casa. As chamas estão a ponto de surgir. E você sabe que sua esposa e filhos estão lá dentro. Diga-me, você ficará calmo e calado nesta hora? Quanto tempo você ficaria parado ali na rua sem fazer algo? Você vai esperar que o fogo se apague sozinho? Ou você vai sentar-se ali silenciosamente orando, Jesus, espero que o Senhor apague o fogo? Não! Se você tiver um pouco de amor no coração pela tua esposa, você vai correr até a tua casa. E você vai entrar através das fumaças e das chamas e você vai tentar fazer algo. Foi assim que Davi estava diante de Deus. Se o seu casamento está com problemas, então sua casa está se incendiando. Sua relação está virando cinza, e se você permitir que o fogo continue, você irá perder tudo. Você possui então o temor de Deus no seu casamento? Está carregado de culpa e condenação acerca da sua responsabilidade na desintegração do casamento? Se é assim, não tente acalmar a sua consciência. Deus está enviando sua palavra forte porque Ele ama. Deus te ama de forma misericordiosa. Deus está te dando, está te advertindo. Ele está te despertando antes que você se autodestrua. Assim como Ele fez com Davi. Corra até Ele, ore com diligência. É aí que começa toda a cura, através da oração, invocando com urgência o seu nome. É isso que eu falei com a irmã Inês Portela no YouTube. Vamos orar pelo teu amado esposo e pelo Toninho com urgência. Davi sabia que não podia continuar nas profundezas. Ele sabia que não podia ficar no desespero por muito tempo, ou ele seria destruído. Davi sabia que precisava de uma palavra que salvasse a vida dele. Assim Davi clamou: Senhor, Tu vistes as iniquidades, Senhor, quem vai subsistir a Ti? Se eu interpretasse as palavras de Davi aqui, no linguajar corriqueiro, ela soaria assim: o Senhor sempre te vi, apenas como grande detetive do céu. Espreitando todos os meus movimentos diários, Deus está de olho.
tomando nota de todas as minhas falhas, gravando as minhas chamadas telefônicas e sondando cada um dos meus pensamentos, gravando em vídeo cada um dos meus passos, firmando um dossiê de provas contra mim a cada dia. Reunistes provas suficientes para me condenar para sempre. Mas Deus não age assim. Senhor, com todas as evidências que você acumulou, que chances eu teria? Como posso aguentar? Quando as minhas próprias palavras más e meus atos secretos testificam contra mim, atos secretos. Meu irmão e minha irmã, Deus te conhece. Que outra coisa eu posso esperar se não ser julgado e condenado? Todo dia desperto temendo tua terrível ira contra meu pecado. Era assim que Davi se sentia. Quem pode subsistir diante de um Deus que castiga a iniquidade? Nem as almas mais santificadas e humildes, confiantes, podem escapar do teu juízo. Se elas não estiverem dentro e à altura da tua lei, que chances tenho eu? Pequei mais que todas elas. Era desta forma que Davi estava se expressando para Deus. Muitos crentes hoje lutam como Davi. Quando o temor santo e justo de Deus é plantado em suas almas. A sua terrível majestade constantemente fica gigante diante deles. Grandes correntes vindas de sua ardente lei apontam diretamente os seus corações. E eles começam a enfraquecer em agonia, como Davi clama: Senhor, quem aqui pode estar diante de ti? Quem pode suportar a tua santidade? Eu sei que você também está lutando com esse problema, que você está lutando com esse pecado oculto. Olha, quem lançou Jonas no fundo do abismo negro foi o Senhor, foi Deus. Foi Deus que levou o profeta Jonas até o fundo do abismo, o fundo do oceano. Foi Deus que preparou a grande baleia para engoli-lo quando Jonas denomina os problemas de seus vergalhões, suas ondas. Ele estava se dirigindo a Deus. Deus não estava furioso com Jonas, simplesmente fazendo contagem dos pecados. Então, por que permitiu que aquilo acontecesse com Jonas? Porque ele levou Jonas às profundezas. Ele queria impedir que Jonas fugisse da tua vontade. Ele queria que Jonas seguisse o seu plano. Ele levou Jonas para profundezas para restaurar Jonas. É por isso que Deus está te levando para as profundezas. Olha, um dia você vai sair fora do seu inferno. Clame ao Senhor. Eu cheguei ao fundo sem esperanças, tu tens de me libertar. Olha, nós temos um Deus que perdoa. Quando Jonas clamou ao Senhor, Deus resgatou rapidamente. Ele falou, pois o Senhor ao peixe, ele vomitou a Jonas da terra. Deus falou ao peixe, vomite o profeta na terra. Deus disse ao peixe, basta. Chegou a hora. Você precisa soltar o meu filho. Vamos. O peixe estava lá nas profundezas. E lá no fundo daquele oceano, aquele peixe Anabaraci, ele ouviu a voz de Deus. E ele vomita o Jonas na praia. Vomite-o agora. Meu servo clamou a mim.
e eu vou lhe responder. Deus ouve a oração. Olha, Deus não quer que você permaneça nas profundezas. O desejo dele é que você aprenda a lição e ponha a tua dependência total nele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Querido Pai do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as portas se abram de uma forma sobrenatural para seus filhos. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa continuar operando o Teu grande milagre na vida dos Teus filhos, Senhor. E que nesta noite eles recebam da Sua preciosa graça, graça abundante, em nome de Jesus. Restaura os feridos, levanta os caídos, cura os doentes, fortalece os fracos, alimenta os famintos, traz alívio aos amargurados, tira a aflição, Senhor, sobre aqueles que estão em cargas sobre os ombros. Abençoe Inês Portela, abençoa, Senhor, o Toninho, abençoa essas famílias que têm pedido oração para o seu filho, Senhor. Eu te dou honras e glória ao seu nome, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.